Olá, você que está acompanhando o Top de Gestão, como vai? Tudo bem? Olha só, hoje eu tenho um convidado muito especial para uma conversa sobre um tema que é do meu coração e que eu amo muito. Meu convidado é o Wilson Roberto Lourenço, ele já está aqui comigo na tela. Como vai, Wilson? Tudo bem? Eu vou muito bem, José. Agradeço imensamente o seu convite e é uma satisfação estar aqui com você no seu programa. Muito obrigado. Hon- Honra toda minha, né? O Wilson é consultor e mentor, e para você que está curioso aí, perguntando assim sobre o que é que o Wilson e o Nascimento vão conversar hoje, eu já trago aqui uma revelação aí para vocês. Wilson, pode falar o tema? Pode, fique à vontade, o microfone é teu. Que legal, então tá bom. Olha, a gente vai falar sobre liderança, esse tema tão importante, tão apaixonante nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas empresariais, nas nossas vidas como colaboradores das nossas empresas e na nossa vida em coletividade. O Wilson é especialista neste assunto. Wilson, eu sempre provoco as pessoas dizendo o seguinte: tem um blackout, tem um apagão de liderança. Qual é o teu olhar e a tua percepção sobre essa bomba que eu jogo aí para todo mundo? Estamos todos no escuro, é isso? Gostei, gostei. O que que você vê? O que que você imagina? O que que você pensa? Olha, eu confesso que ao longo da minha vida, não só a carreira, mas minha vida, eu sempre procurei estar à frente de ações. Eu sempre fui um líder que gostei de estar à frente das atividades. Eu diria que num blackout, né, já que a vida foi me ensinando que nem sempre eu tenho a melhor saída, a melhor opção, eu procuro, hoje em dia, mais sênior, mais vivido, esperar se tem algum líder que queira se voluntariar. Mas eu diria que, passado alguns segundos, se isso não acontecer, certamente eu já vou, já que estamos todos no escuro, ninguém está se vendo, eu já vou procurar propor ao grupo, né, para ouvir e buscar soluções dentro do próprio grupo, que alternativas a gente tem, se não para acender a luz, pelo menos a gente encontrar a saída com um caminho iluminado, né? Que legal. Wilson, eu quero saber de você o seguinte, né? Com a tua experiência executiva, com a tua experiência atualmente como consultor, como mentor, que é muito importante, né? Líderes terem mentores, pessoas que vão trazer e contribuir com a sua experiência, né? Ah, eu gosto, parece meio simplista, né? Mas eu gosto de trazer isso porque a gente sempre aprende. E o propósito do Top de Gestão é esse, compartilhar conhecimento. Na sua ótica, quais são as perspectivas de um bom líder? Eu acho que o mundo está sofrendo uma carência de liderança. Já foi a época em que a gente olhava diversos países e tinham aqueles líderes admiráveis, aquelas pessoas que se destacavam em grandes conflitos ou em grandes temas do interesse mundial. Hoje a gente vê uma carência aí de formação de lideranças de destaque. E eu acho que isso está afetando também o micro no mundo empresarial. A gente vê, sim, organizações muito bem lideradas, com seus comandantes, mas, de uma forma geral, é uma necessidade. Eu que trabalho também com mentoria, eu tenho visto muito no bate-papo individual as dores do líder de ver que ele está sendo cobrado, como sempre foi cobrado, por resultados, mas, Uhum. na maioria das vezes, José, sem um preparo prévio. Era muito Olha, comum, a gente via muito empresas preocupadas, assim que se você fizer uma analogia com o time de futebol, tem a escolinha do sub-17, do sub-20, do sub-22, onde eles estão preparando profissionais para ocuparem posições mais uhum. complexas, né, no time principal. E a gente vê hoje muito pouco, não que não exista, mas muito pouco essa preocupação das empresas criarem as suas escolinhas de liderança. E Entendi. não é raro a gente ver quando surge uma vaga, a empresa tem que bater no mercado porque não tem no seu quadro ninguém preparado, né? Não fez a lição de casa e não tem no banco de reserva, né? Usando a mesma analogia sua
do time um jogador à altura que coloque a bola embaixo do braço e diga: esse pênalti eu bato, né? Exato, É, exato. a sua dica, a sua orientação como especialista no assunto, como é que as empresas têm que ter essa preocupação, né? Como é que elas trabalham nessa formação de liderança nos seus quadros? E aí eu queria que você voltasse também numa questão e numa provocação que eu fiz. Quais são os pilares que a empresa precisa fortalecer? Eu bato muito, especialmente, eu digo assim, existem 4 pilares que eu digo assim que são inegociáveis quando a gente trata do assunto liderança. Mas o principal deles, e que eu sinto muitas vezes uma falta, é a questão da ética. Olha, me permita, então, começar pela sua segunda pergunta. Eu entendo que a empresa ela tem que definir muito claramente quais são os seus valores, qual é o seu norte. Daí, inclusive, fazendo até uma analogia aqui com o nome da minha empresa, que é Compass, que é bússola. Eu acho que toda empresa tem que ter muito claramente definido qual é o seu norte. E, a partir daí, compartilhar esse norte, esse propósito com todos os integrantes, desde a entrada, no momento que você está contratando as pessoas, sejam para cargos de liderança ou não, mostrar exatamente qual é esse propósito dela, alinhar a cultura e os valores dessa organização, e, a partir daí, fazer tudo o que for necessário para que a estratégia da organização reflita esses valores, essa cultura. Porque senão você Entendi. vai treinar pessoas desalinhados a esse propósito, você vai gastar dinheiro, tempo e não vai ter os resultados necessários. E você falando, né, antes de você prosseguir até mesmo, é o que a gente mais tem observado. Eu diria o seguinte, é uma fanfarronice, é uma perda de rumo na questão dos treinamentos, nos preparos, muitas vezes. E aí eu não tenho problema nenhum de criticar o board das companhias, o RH, enfim, até porque eu já estive dentro das companhias e já cometi esse erro também, né? É muito legal quando você traz essa primeira lição de casa. Olhe muito bem para a cultura da companhia, o propósito da empresa, a missão, visão, valores, né? O propósito é uma coisa mais recente que a gente tem falado, né? Uhum. Para que você possa contaminar as pessoas, essa liderança, positivamente nessa base muito forte, para quê? Para que depois você comece a trabalhar em cima de metas, objetivos, cobrança, inovação, e às vezes a gente percebe que o pessoal está fazendo a lição de trás para frente. Eu acho que tem um ponto fundamental que muitas vezes eu sou chamado ou para trabalhar com o board da companhia ou com algum executivo na mentoria, é o walk to talk. É o que eu falo, eu faço. O que eu penso, eu executo. E eu tenho uma experiência não Gostei muito. dessa, repita aí e É o traduza já walk para to todo talk, mundo. é o que eu falo, eu faço, o que eu penso, eu transmito, e o que eu espero e cobro dos meus colaboradores, eu sou um espelho. Boa. O que que E é aí da eu tive, teoria eu estou levando para a prática? exato, eu tive uma experiência, ela foi rica em termos de aprendizado, mas eu diria assim que trouxe para a organização uma luz amarela muito forte. Eu estava fazendo uma definição exatamente de propósito e valores, quando a gente listou, dentre eles, éticas nos negócios. Então, Uhum. estava lá na parede, muito bonito, no meio de outros valores não menos importantes que esse. E aí, quando a gente foi para a estratégia, José, o que aconteceu? Um dos executivos que trabalhava numa região muito, eu diria assim, comprometida nas relações comerciais, ele falou, gente, como é que eu vou fazer negócio com o meu principal parceiro se eu tenho que molhar a mão dele? Meu Deus. Pra, aí Eu diria o seguinte, aquele que a casa caiu no meio do treinamento. exato. E aí o curioso, que foi muito, muito divertido até, todos os executivos, ouvindo o colega trazer essa informação, olharam para mim, como consultor, assim, tipo assim, você Esse não vai problema é falar seu nada? agora, né? Você não vai falar nada? E aí eu devolvi a fala dizendo, por que vocês estão olhando para mim? Essa pergunta tem que ser respondida por vocês e não por mim.
É Mas verdade. o que você pode contribuir? Eu falei, posso contribuir olhando para a parede. Lá na parede está escrito que um dos valores que vocês estão oficializando é ética nos negócios. E o teu colega aqui está dizendo que parece que nessa região isso não vai ser possível. Vocês têm um paradoxo aí, um problema para ser resolvido. Aí o presidente respirou fundo e falou: está resolvido, Wilson, pega o teu pincel atômico, o vermelho, e risque ética dos negócios. Falei, ok, está todo mundo confortável com essa decisão? Todo mundo, sim, porque senão a gente não sobrevive. Eu falei, Uhum. ok, se essa é uma decisão de vocês, está aí um exemplo do walk to talk. Aí eu Sensacional. lembrei, bom, vocês não poderão daqui para frente cobrar uma decisão que não seja essa que vocês acabaram de tomar. Caramba, escolha estratégica, né? Obrigado por você trazer esse exemplo tão rico. E é o seguinte, né? A gente fala nos nossos bate-papos, nas conversas, mas também, né? Você é professor também, é consultor, é facilitador de treinamentos, e a gente traz isso nas nossas abordagens muito desse olhar, eu diria o seguinte, meio distanciado da realidade. É importante, né? Porque isso que você falou é vivenciado por muitos profissionais e executivos em toda parte. Por isso que nesse país a gente tem se deparado, até mesmo em grandes companhias, marcas famosas, com Perfeito. atitudes que a gente diz assim, nossa vida, como é que eles chegaram a tal situação? E fisguei da sua fala uma coisa muito importante, né? Liderar pelo exemplo. Essa empresa que optou por não colocar a ética como pilar principal, ela pode pagar como companhia, né? E os colaboradores podem se espelhar no comportamento da empresa para aquilo que eles estão fazendo no dia a dia, né, meu caro? Eu diria, eu não sei se a palavra que eu vou usar ela é adequada, mas eu diria assim, esta companhia, este board, foi corajoso em mostrar o que eles pensavam e colocar em prática aquilo que eles acreditavam. Foram muito reais e dizer, olha, não vamos mentir, não vamos divulgar algo do qual a gente sabe que nós não vamos conseguir entregar. Então, lógico, eles não tinham intenção de difundir, de influenciar a falta de ética. Porém, eles não foram, eu diria assim, mentirosos, né, em dizer que a ética era um fator do qual, na prática, ela não era conduzida, não era realizada. Legal. Meu caro, eu provoquei você para aquilo que eu gosto, né, de trazer em alguns momentos, que é aquela listinha de comportamentos, de skills que são imprescindíveis para um líder na atualidade. Eu tenho tratado muito, inclusive, no meu livro Mundo 6.0, onde eu falo sobre empreendedorismo, inovação, e escrevi esse livro em 100 dias em meio à Covid, e eu falei muito do que eu chamo de liderança contingencial, que é aquela liderança que você tem que adaptar ao vento, ao mar, ao comportamento do cenário onde você está inserido, né? Como que você vê essas skills, né? E como você vê essa perspectiva de cenário aonde a empresa está vivenciando determinada situação, ou de crise, né? Ou de grandes resultados. Eu falo que um líder tem problema, sim, quando está vivenciando baixas nas vendas, um momento de economia conturbado, mas também vejo que a gente vivenciou durante a Covid, por exemplo, a indústria dos chamados respiradores. Eles nunca venderam tantos respiradores como naquele Verdade. momento. A empresa teve que passar a produzir infinitamente mais do que ela estava preparada. Um problema bom, mas não deixa de ser um problema também, né? Verdade, verdade. Olha, eu tenho vivido o papel de líder que eu fui no mundo corporativo, agora como consultor, eu estou liderando projetos, liderando aí workshops, não deixa de ser um papel de liderança. E eu aprendi uma coisa que eu nunca li em livro, a vida me ensinou, que você sim tem que ser um bom gestor na sua atividade, cuidar de clientes, de budget, de orçamento, de metas. E para você ser um bom líder, eu entendo que você tem que gostar de gente.
Olha, de se verdade. interessar genuinamente pelo outro. Então, eu diria que, quer nos momentos bons, que você está citando um exemplo aí positivo do mercado aí de respiradouros, quer no momento de crise, que muitas empresas quase quebraram e outras literalmente quebraram, como é que eu estou lidando com o ser humano que está trabalhando comigo ou está trabalhando para mim, como alguns dizem, né? Quem é essa pessoa? Eu conheço ele? Como eu estou me conectando com ele? Uhum. Então, à medida que eu me interesso genuinamente pelo outro, eu consigo não só bater metas no meu papel de gestor, que é importante, não existe um líder que não desenvolva ou que não prepare o seu sucessor, que se não bater meta, então ele está falhando. Da mesma forma, não só aquele que bate metas, entrega resultados com um custo muito violento, né? Na relação com a sua equipe, também não é o mais adequado. Então, nós temos que equilibrar o papel do gestor e o papel do líder. Então, eu diria que é fundamental, e como um dos pilares que você está me Ó, perguntando, gostar de gente. e eu Gostar gostei, de eu gente. gostei da soma que você trouxe, né? Uma palavrinha a mais que você acrescentou. Genuinamente. Porque tem gente que finge que gosta de gente dentro da empresa. Então, você tem que gostar na essência, né? E quando você gosta muito, você consegue levantar informações, resolver problemas complexos e, acima de tudo, ser um líder inspirador, meu caro. E acho que tem um segredo no que você está trazendo, é que se a minha relação com você, se você for o meu colaborador, ela é rica. No momento de crise, um confia no outro, porque eu te conheço e você me conhece. E um outro pilar que está sendo Opa! muito destacado recentemente, a origem dele é até da Brené Brown, ela fala muito da vulnerabilidade. E não só a vulnerabilidade é importante, o que é vulnerabilidade? É você, como meu coordenador, ou melhor, meu colaborador, saber que eu, como líder, também falho, eu não sou perfeito. Tá? O Lencioni, no livro Os Cinco Desafios da Equipe, ele coloca isso como a base da pirâmide. Se não houver confiança na relação líder-liderado, todos os outros graus, né, da pirâmide, é exatamente. Você tem que falar, cara, me ajude. E E mesmo na você trouxe. mentoria, tá? é, Quando eu anotei aqui vulnerabilidade, estou gostando dessa conversa. Eu lembrei do Mário Gazin. Mário Gazin é dono de uma empresa chamada Móveis Gazin. Hoje ele está com mais de 70 anos. E o Mário falou o seguinte: quando ele quis bater a meta do primeiro milhão, ele chegou para o time e falou assim: me ajude a vender 1 milhão, né? Então, o líder não tem que ter vergonha, né, de mostrar as suas vulnerabilidades. Né? Isso é uma característica muito importante. Por quê? Porque ele promove com a equipe uma igualdade. O time diz assim: nossa, eu achava que ele era um Superman. Né? E ele não, ele é igual a mim. E mais do que isso, ele tem a humildade de reconhecer isso. Né? E o Gazin, numa das minhas conversas com ele recentemente, pelo top de gestão, eu falei, seu Mário, e aí, como está? Ele começou como padeiro, como sapateiro. Eu falei, Hum, quantas lojas hoje, seu Mário? Ele fala de uma forma muito simples, ele é aí do interior do uhum. Paraná, do Mato Grosso. Ele falou, nós já tem 300, viu? Eu falei, poxa vida, que bacana. E funcionários, seu Mário? 8 mil. Mas para o ano que vem nós quer chegar a 9 mil. Ele tem uma paixão em gerar empregos, em fomentar a economia. E para fechar, Wilson, eu perguntei para ele, seu Mário, faturamento, nós já está faturando 6 bilhão, né? Então, veja que liderança provocativa, inspiradora, né? Vulnerável a ponto de chamar o time para si. Olha, você que está nos acompanhando, quem está na tela comigo hoje aqui, é o Wilson Roberto Lourenço. Nosso tema é o apaixonante assunto da liderança. O Wilson é consultor e mentor, ele é proprietário, CEO, fundador da Compass Consult. Wilson, quando você chega numa empresa, quero trazer dois cenários para você. Cenário um, cenário de terra arrasada. Como é que Uau! você trabalha a liderança? E cenário 2, cenário de céu de brigadeiro.
Como trabalhar com esses dois momentos da liderança, meu caro? Olha, terra arrasada, a gente precisa entender um pouco a cultura, um pouco da história. O que que aconteceu, o que que a empresa fez ou deixou de fazer, ou fez de uma maneira inadequada que acabou levando esse ambiente, esse cenário, para o título ou termo que você usou, terra arrasada. E aí tem que convidar exatamente as pessoas, ouvir as pessoas. Eu sempre uso nos meus workshops, na mentoria, José, o, a figura do iceberg. Então, tudo que a gente vê naquele 5% que está para fora da água, a gente tem uma leitura. A gente não Olha. tem ideia do tamanho do iceberg, é 95% que está debaixo d'água. Eu estou falando 5% porque o que eu li em algum lugar lá que parece que é só 5% que está para fora, né? Dá para você calcular o tamanho que está abaixo do nível da água. Então, aí é o que eu sugiro aos líderes, ao RH e quem está no comando, mergulhar para saber o que está acontecendo lá embaixo. As Uau! dores, as paixões, as emoções, as crenças, os medos que acabaram levando aquela organização, aquele ambiente, para que você está chamando de terra arrasada. Então, se a gente não tiver clareza exatamente desse ambiente, qualquer sugestão de solução, qualquer remédio para essas dores ou para esses problemas, eu diria que pode matar o paciente, né? Ó, e você viu aqui que no meio do bate-papo eu vou criando figuras aqui, né? Isso, exato. A pergunta que eu tenho para você que está nos acompanhando é o seguinte: como está aí o iceberg da sua empresa? Como que está essa pontinha aqui de cima e como está a parte aqui de baixo no que tange à liderança? Essa radiografia, né, é muito importante, esse olhar com uma lupa que o Wilson sugere, e acima de tudo, né, um olhar desprovido de preconceitos, um olhar desprovido de reatividade, né? Então você tem que dar alguns passos para trás, chamar o time também para dizer o seguinte: qual é a fotografia que nós temos, né? E como é que nós vamos buscar o caminho para essa solução? Falamos do terra arrasada. Agora, quando está tudo bem, é só distribuir bônus? Resolve? Não, eu também visitaria o iceberg, eu faria um pequeno mergulho para saber o que que essa empresa fez, que está, de fato, como você chamou, de céu de brigadeiro. Então, acho que tem dois fatores. Se tem muitas coisas que estão funcionando e não existe nada à frente que necessite de uma mudança, eu partilho da ideia que time que está ganhando não se mexe. Porém, vamos dar uma olhadinha para frente para saber se o que nos trouxe até esse momento se nos leva para o futuro. E aí sim, mesmo o time estando ganhando, o céu de brigadeiro, o que nós estamos vendo no radar? Ah, parece que tem uma tempestade vindo aí. A tempestade pode ser o concorrente, pode ser uma mudança de tecnologia, pode ser, enfim, qualquer outra informação que Que está legal. dizendo, opa, não garante o modelo aqui para o futuro. Inclusive, eu tenho um exercício que eu uso, que ele é muito rico, José, que é o túnel do tempo. Você Opa, pega um fator, por exemplo, liderança. A gente vai visitar qual era o estilo e o modelo de liderança no passado, qual está sendo o modelo hoje, o quanto está funcionando ou necessita de ajuste, e o que já nós precisamos pensar para o futuro, porque senão muito essa bom. liderança não vai conseguir. E a gente descobre nesse exercício, José, que muitas coisas que estão no presente já deveria estar no museu. Deveria estar Uau! lá no passado e ainda está aqui. E Caramba! se a gente olhar para frente, aí pode dar uma crise de urticária maior ainda, né? Falar, nossa, o desafio para frente é maior. Temos que começar logo. Que Então, legal. mesmo com o céu de brigadeiro, eu acho que a gente tem que revisitar o cenário. Olha, você falando sobre essa temática e desta forma com que você está trazendo para nós, aliás, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado aí por essa oportunidade de conversa, né? Há bastante tempo eu queria ter essa conversa contigo, porque
Nós fazemos parte de um grupo chamado Café das 10, são educadores corporativos, consultores, mentores que se reúnem toda sexta-feira, às 10 horas, uma, uma, E escritores também, né? escritores, né, um presente da pandemia, né, através do mundo online, porque tem gente de toda parte, e eu sempre fico observando você falar. Eu falei, puxa vida, eu queria trazer o Wilson para cá. E hoje você está dando aí uma verdadeira aula para a gente, super prática, de liderança. E te ouvindo, eu lembrei de um amigo que eu tenho aqui em Curitiba, que é o José D'Amigo Neto, um executivo sensacional, um ser humano muito especial. E o D'Amigo tem falado muito sobre ambidestria corporativa, que é o quê? É você ter esse olhar para o presente, para resolver o problema de agora, ter essa visitação que você provoca em relação ao passado, né? Citando o Einstein aí, né? O que te trouxe até aqui não vai te levar até o futuro, mas acima de tudo, construindo essa empresa, esse negócio, essa relação com todos os stakeholders, pensando no futuro. Como é que eu posso manter a empresa e como é que eu vou estar antenado em criar novos produtos e novos serviços? Porque o mundo que a gente vive é muito rápido e muito ágil, né, meu amigo? Você sabe que muitas dessas reflexões que o Túnel do Tempo nos traz faz com que as empresas, óbvio, criem aquele desconforto momentâneo, e é sempre feito no time, e aí o líder conduz todo o processo. Eu acho que é um outro pilar que você me perguntava no início do diálogo. O líder não consegue fazer nada sozinho. Ele tem que Ótimo. envolver a sua equipe, ele tem que compartilhar, sim, o pé no chão no presente e o olhar do futuro, da ambidestria. Então, É. compartilhar, já que ele está muito em contato com o board, imaginamos que esse contato com o board também faz com que ele tenha a visão externa, o que está acontecendo no mercado, para trazer de volta e compartilhar isso com a sua equipe. Então, um pé no operacional, que tem que bater metas, e um pé no estratégico, que a gente tem que olhar o médio e o longo prazo. Então, ele também compartilhar e trazer a equipe nesses momentos de reflexão para pedir ajuda, porque também, como eu falei, ele não tem solução para tudo. E o líder que tiver essa ideia de que ele é o grande solucionador, ele tem uma fragilidade que ele vai se Muito grande. queimar em algum momento, né? Telhado é de vidro, né? Olha que conversa bacana, que conversa legal. Já falei aqui do bate-papo, né, que eu estou tendo com o Wilson Roberto Lourenço, que é consultor e mentor de empresa. Wilson, o pessoal que está nos acompanhando já deve estar pensando assim: nossa vida, o tempo passa muito rápido, né? Olha, voou o nosso tempo, a gente já está chegando ao finalzinho. Antes da gente encerrar, eu quero que você deixe o contato da sua empresa e depois eu volto aí para as suas considerações finais. Legal. Se quiserem fazer um contato aí para eu conhecer um pouco da sua realidade, do seu cenário, você pode me encontrar pelo telefone, o 011 98369 7398, que também é o WhatsApp, que é uma ferramenta que ele está utilizando demais, né, José? E também pelo meu e-mail, wilson@compassconsult.com.br. Será um prazer ouvir um pouco do seu iceberg, e a gente trocar aí visões e experiências. Que legal. E o bacana, né, do olhar do consultor mentor é que ele vai ajudar a sua empresa, a sua companhia. Eu gosto de falar muito sobre isso, né? Eu sou um provocador, né? Eu falo que a gente está vivendo no mundo da gurulândia, tá? O mundo da gurulândia é que tem guru, tem fórmulas, tem magias, poções para todos os problemas. É quase o caceta e planeta, né? Seus problemas se acabaram. E principalmente no mundo digital, tem muita gente falando demais, fazendo de pouco e não tendo vivido nada do que fala e do que prega em relação às empresas. E quando você traz um consultor com esse olhar de mentor, é porque ele já fez, já viu e já viveu tudo aquilo que ele apresenta para a sua empresa. Meu caro, sobre esse tema tão bacana, tão legal, que daria para a gente continuar falando aqui muito, quais são as suas considerações finais? A vida te deu um presente, Uau! né? Porque para você liderar pessoas, você vai gerar um significado na vida delas. E eu não tenho dúvida, pela minha experiência, que a grande maioria
maciça maioria de pessoas que passaram pelo meu caminho, cruzaram a minha vida, geraram um significado positivo. Evidente que teve aquelas, né, complicadas, eu também tive muitos líderes que eu aprendi muito o que não fazer, mas Boa. não deixou de ser um aprendizado para que eu procurasse, então, o caminho correto, mais adequado. E uma coisa que eu costumo falar, principalmente em mentoria, para os líderes que me procuram, pare de reclamar da sua organização ou do teu líder. Olha. Se a empresa está fazendo coisas da qual você não concorde, você tem a escola, que é você se contaminar com esse ambiente, e Uhum. você tem a escolha, que é você fazer diferente. E cuide da sua carreira, né? Para de reclamar que o seu chefe não te dá feedback, vá atrás dele e incorpore isso na tua atividade como uma ferramenta de gestão para a tua equipe, né? Escola e escolha. É isso aí. Sensacional. Wilson, na verdade, uma aula muito bacana, muito leve, muito solta, o tempo passou voando e eu só tenho que te agradecer e te convidar aí para uma próxima oportunidade para a gente falar sobre liderança. O que você acha? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu diria assim, ansioso, Olha, né? Eu tenho uma frase que eu aprendi com o Paulo Altran, o antigo ator, que ele dizia que toda vez que ele subisse no palco, ele tinha frio na barriga e mãos geladas. Que o dia que isso não voltasse a acontecer, estava na hora dele se aposentar. Então, a acredito minha nisso. ansiedade em conversar sobre esse tema com você, me gerou frio na barriga e mãos geladas. Então, foi muito gostoso de dividir esse espaço. Obrigado mais uma Eu vez. te Estou à agradeço. sua disposição para outros momentos tão gostosos e simpáticos como foi esse aqui ao seu lado. É verdade, meu amigo. Olha, mais uma vez, muito obrigado para você que está nos acompanhando. Continue aí acompanhando o nosso trabalho nas redes. Não tem essa cara do mundo digital que você está acostumado, mas aqui a gente traz reflexões profundas, traz conversas boas, traz conteúdo e traz conhecimento. Para você, um abraço e até o próximo Top de Gestão.